Faculdade Engenheiro Salvador Arena. A ideia hoje é mostrar para vocês bastante os recursos do Nave, que são muito importantes aí para o pessoal que precisa de um material, precisa de um apoio para conseguir, né, se preparar para o nosso vestibular. Primeiro a gente vai dar uns recadinhos mais gerais sobre algumas datas importantes, eu venho colocando nos grupos lá. Se quiser já ir colocando, Bia, para a gente já ir conversando com eles. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Uhum. Deixa eu ver se... Estão conseguindo ver? Sim, tudo certo. Então vamos lá. O seguinte, primeiro a gente queria falar sobre o processo seletivo, né? Tem duas datas importantes agora que vão acontecer, né? Isso, já foram as inscrições, já foram esses pedidos. Agora, pode parar aí. É o seguinte, ó, existe essa data importantíssima, dia 27/5, que é o seguinte. Vou compartilhar com vocês aqui a tela primeiro. No dia 27/5, o que que você vai fazer aí, nossos candidatos? Você vai aqui no site da VUNESP, tá? Aqui é onde está o nosso vestibular gravado aqui, né? E aí, é neste site, quando você fizer o seu login, que você vai ver o seu local de prova do nosso vestibular, tá? Então, esse local, a gente aqui que está conversando com os grupos de cada um, a gente não vai poder divulgar para vocês os locais. Por quê? Depende de cada inscrito, a VUNESP está organizando as salas, os locais de aplicação de prova. Então, cada candidato precisa entrar no seu registro de aluno, e aí nos documentos aqui você vai ter o local de prova certinho, com endereço, bairro, CEP, como chegar e algumas outras coisas, tá? Então, a partir do dia 27 de maio, daqui a 11 dias, se não me engano, a partir das 14 horas ou 10 da manhã, uma coisa assim, a VUNESP vai dar essa informação. Então, a gente recomenda sempre para que os candidatos olhem esse local, abram, pode ser o Google, pode ser outra ferramenta, olham ali naquela parte de mapas, né? Vejam direitinho onde que é esse local de aplicação de prova. Em todos os outros vestibulares, a VUNESP sempre escolhe um local grande e bem preparado para receber nossas provas, e aqui dentro de São Bernardo mesmo, tá? Então, a gente não se desloca muito, mas é sempre bom vocês darem uma passadinha no local antes, vocês conhecerem o local, verificar a questão de ônibus, ponto de táxi e etc, tá? Então, não esqueçam essa data. Essa data é muito importante para vocês se organizarem para chegar no local de prova tranquilo e não terem nenhuma surpresa no dia ou chegar atrasado por algum problema, tá bom? Voltando lá, coloca para mim de novo, por favor, Bia. Então veja, 27, vou colocar aqui, 27/5, divulgação. Ups, divulgação dos locais de prova no site da VUNESP, área do aluno, do candidato, né? Antes vocês não são aluno, desculpa. Já promovi todo mundo aqui. Aí tá no chat certinho para vocês. Depois, você olhando essa parte do seu local de prova, dando uma olhadinha como chegar, principalmente, aonde é o local, como que faz para estacionamento, para ônibus, para todos esses transportes.
Aí, Bia, coloca aí, acho que é o dia 8, certo? Isso. Então, olha só. No dia aqui no local de prova, aqui é no site da VUNESP, você vai ver direitinho. No dia 8, cada candidato vai se deslocar para o lugar aonde você pegou ali na VUNESP do seu local de prova. Cuidado, porque não adianta chegar em local diferente daquele que foi divulgado, mesmo sendo o mesmo vestibular, tá? Então, é, não tome muito cuidado com essa parte do local de prova, tá? Que é onde vocês vão saber direitinho qual prédio, qual local a gente escolheu para você fazer sua prova. E aí, fazendo a prova, tudo mais, dia 9/6, você já tem o gabarito, pelo menos para você ter uma ideia do que você fez. E, se eu não me engano, a Beatriz pode até lembrar melhor, porque ela fez o vestibular. Eu acho que você só leva a parte do gabarito depois de um tempo mínimo de prova, não é isso, Bia? Deixa eu ligar aqui meu microfone de novo. Pelo que eu me lembro, todas as vezes que eu ia fazer algo voltado para a VUNESP, eles deixam um cartãozinho Ah, é tipo um pequenininho mini, colado na né? mesa da prova. Uhum. E aí tem a identificação de vocês. Então tem o nome, qual é o curso para qual vocês se candidataram e vocês conseguem marcar nele quais foram as alternativas de acordo com cada questão. Se eu não me engano, tá, gente? É Mas isso das provas mesmo. que eu fiz da VUNESP era assim. Então você pode levar esse cartãozinho. Você não vai levar nada da prova, mas você pode levar esse cartão, se você lembrar de preencher. Você pode levar esse cartão que é tipo uma marcação do que você fez na sua prova, e aí você confere com o gabarito, que vai ser divulgado também naquele mesmo site que eu mostrei, na VUNESP. E aí depois tem a divulgação do resultado oficial no dia 4 de julho, tá bom? Então não esqueçam, principalmente do dia 27, daqui a uns 10 dias, mais ou menos, 11 dias, essa importante divulgação dos locais de prova. E lembrando, nós não temos acesso ao nome dos candidatos e aos locais de prova de cada candidato. Então é muito importante você olhar. Eu não consigo, via esse grupo de WhatsApp, no chat, em nenhum lugar te informar qual é o seu local de prova. E aí também não adianta os alunos colocarem aquilo que viram para sua candidatura. Cada um tem que ir lá e olhar dentro do seu espaço do candidato, como é chamado. Tá bom? Pode tocar, Bia. Quer que fale um pouquinho? Bom, só falando um pouquinho mais, então, para lembrar, né, são provas, a prova de conhecimentos gerais, 60 questões objetivas. É muito importante vocês lembrarem de algo que também está acontecendo muito nos grupos aqui, tá? Uma questão sobre. Eu vou compartilhar, tá, Bia? Rapidinho. Uma questão que está acontecendo nos grupos, que é a seguinte. Deixa eu só achar aqui o ponto que eu quero no edital. Aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Compartilhei. Tá vendo aí, Bia? Sim. Uma coisa que não pode ser confundida. Olha só. Eu vou até abrir tudo aqui para ficar mais claro para todo mundo. Deixa eu vir aqui. Então, para aquele que ainda não acessou, você vem aqui em projetos, aqui está o site do NAVE, tá? O que que acontece? Uma coisa que vem causando uma certa confusão nos grupos. Esses diretórios aqui, eles contêm todas as provas anteriores que foram aplicadas pela VUNESP no nosso vestibular, certo? Tudo bem? Então tem prova, gabarito e resolução. O que aconteceu em outras oportunidades foi que os alunos viram que os conteúdos são bem extensos e pediram para a gente fazer essa incidência por matéria. O que acontece? Essa incidência por matéria, que é chamada,
ela contempla todos esses desde 2017 até 2025. Porém, a prova, ela pode sofrer alteração. Por quê? Nós, como instituição, mandamos para a VUNESP aquilo que a gente gostaria de que fosse avaliado na entrada do aluno. Então, assim, não há garantia nenhuma de que o que está escrito aqui, incidência por matéria, por exemplo, biologia, não há garantia de que o que está aqui como mais provável é o que vai ser cobrado lá no dia. Veja aqui, estão todos os anos aqui, ó. A gente coloca para saber o que foi caindo em cada ano. E aqui é mais para o pessoal dar uma olhada, mas não significa que vai cair modelo orgânico porque está aqui 30%. É isso que eu queria deixar bem claro. Você precisa se basear nas provas anteriores, que eu acho mais interessante. A incidência, se você quiser dar um reforço, talvez, mas não significa que é isso que nós estamos dizendo para cada um de vocês estudar. Eu só estudo esses percentuais de 30, 28, que é isso que cai. Isso não é verdade. E muita gente que está colocando isso nos grupos e deixando uma situação bem desconfortável. O que que a gente faz? Esse aqui, o anexo 7, é a sua, vamos dizer assim, bússola para o nosso vestibular. Tudo que está aqui no anexo 7 do edital é o que pode ser avaliado na prova. Tudo vai ser cobrado? Não. Não tem questões, senão seria uma prova imensa. Mas dentro desses itens, por exemplo, de língua portuguesa, de 1 a 8, posso colocar uma questão de cada, se eu quiser. Da língua inglesa, da redação. Lembrando que da redação existe um documento na VUNESP, que eu acho que está por aqui. Para quem não viu ainda, tem um documento de retificação da redação, que é esse documento aqui, ó. Esse retificação diz sobre a redação. Então, tem que pegar esse documento também. Se vocês clicarem, tá aqui, ó, exatamente sobre a redação, tá? Não é o que está, até um pouquinho diferente do que está no edital, então toma cuidado. O restante é tudo igual. Então, ó, matemática, eu posso ter as questões que foram colocadas lá, o número de questões dentro desses itens de 1 a 6 aqui. Então, pode cair conjuntos, pode cair probabilidade, trigonometria, geometria, tratamento de informação e etc. Então, só não confunda. O NAVE é uma plataforma de apoio. Ela não é uma plataforma que diz exatamente o que você vai encontrar naquele dia, naquela prova. São materiais de todos os das nossas provas, de tudo que a gente já fez até hoje, para ajudar vocês a se prepararem. Não pode dizer que, eu estudei incidência por matéria e estava tudo diferente. Isso não existe, tá? Tomem muito cuidado com isso, tá? Tudo bem? Acho que ficou claro, né, Bia? Fica assim, professor. Beleza. Se quiser voltar, Vou voltar. onde paramos? Vamos começar a falar sobre como que a gente ajuda. Isso. Agora é o seguinte, preste atenção nessa compartilhamento que a Beatriz está fazendo, que ela vai passar pelo site, por todas as ações do NAVE, por onde você vai buscar essas ações, como você pode acessar e a importância de cada um. Vamos lá, gente. O NAVE, ele está cada vez tentando se aperfeiçoar. Então, ele é formado por alunos da FESA, por pessoas que passaram pelo mesmo processo que vocês estão passando. Então, eu já passei por por toda essa jornada, não só aqui para a faculdade, mas também para outras instituições, que eu tive a oportunidade também de realizar o vestibular. E a gente sabe como é um período muito complicado. A gente fica às vezes confuso, é o que o professor falou. Ele mostrou para vocês esse documento que tem 1001 temas para poder estudar, e às vezes a gente não tem como estudar tudo aquilo, tem gente que já trabalha, tem algum outro compromisso. Então, qual que é o nosso objetivo? É tentar te ajudar nos seus estudos. Não significa que a gente vai contemplar tudo que vai estar lá.
Mas pelo menos se você precisar de um foco, de um gás, tá com pouco tempo, a gente tenta te ajudar da melhor forma que a gente pode. E muito também, gente, é da nossa experiência. Então é muito do que cada integrante do nave acabou vivendo e tá trazendo para tentar ajudar vocês. Vamos lá, vou citar aqui um pouquinho de algumas ações que a gente tem e aí a gente começa a percorrer o site para poder mostrar onde vocês vão encontrar todos esses recursos. Então, o primeiro deles são as resoluções comentadas. Como o professor já citou para vocês, a gente tem a cada semestre, desde 2017, se eu não me engano, uma resolução detalhada de todas as questões. Então, a gente literalmente explica no passo a passo de como resolver cada uma delas. A gente também tem 2 lives, e isso já é um spoiler dos nossos próximos encontros, das 2 semanas, que são a noite de exatas e a noite de humanas. Por mais que a gente saiba que existem alguns cursos que algumas matérias, ou da área de humanas, ou da área de exatas, ela acaba valendo um pouco mais, e muitas vezes se você quer fazer uma estratégia aí de prova, pode ser interessante para você, a gente vai fazer 2 noites focadas em matérias de diferentes áreas. Então, a ideia é o quê? A gente dá algumas dicas para vocês, mostrar algumas questões. Se vocês tiverem sugestão de alguma questão que vocês estavam tentando, deu embaralhada ali, não sabe o que fazer, pode ser do último semestre ou dos semestres anteriores. Fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários da live, que aí a gente consegue já pegar para poder trazer nessas noites para vocês. A gente também está disponibilizando, ainda não tem todos os vídeos, mas eu também vou mostrar para vocês como chegar lá, sobre as resoluções detalhadas por vídeo. Então, a gente está literalmente ali fazendo passo a passo, mostrando qual foi o nosso raciocínio para chegar no resultado, e também dando algumas dicas de estudo. A gente também tem a parte de resumos, que tá muito legal, gente. Toda semana a gente está postando aí bastante resumo que o pessoal está fazendo para vocês, a de incidências e o método Pomodoro. E como que vocês acessam o NAV? Vamos lá, que agora a gente vai pro mão na massa direto. Vou mostrar para vocês aqui. Achei. Bom, professor, tá dando para ver a tela? Vamos lá. Então, gente, aqui a gente está no site da faculdade. Antes até de começar a falar do NAV, é bem interessante vocês acabarem vasculhando aqui por dentro dele, porque vocês vão acabar conhecendo bastante coisa da própria faculdade. Então, dependendo do curso que vocês querem ou vocês estão pensando aí, a gente tem um detalhamento de todos eles. Então, quais são as matérias, o que vocês vão aprender. Tem a questão também de processo seletivo, então se você conhece alguém que quer fazer pós-graduação, transferência, né, já está ali no meio da graduação e quer vir para cá, e os nossos projetos. Alguns deles, inclusive, vocês podem participar, que são para fora, né, então a gente tem lá no parque, portas abertas, e um deles agora é o NAVE. Então vocês vêm aqui na área de projetos, no NAVE, e vamos lá, a gente vai chegar para a página do NAVE. Então, gente, tudo que está dentro dessa página foi desenvolvido por alunos ou por alguém aqui da instituição e o foco é sempre ajudar vocês. Então, vamos percorrer cada um desses tópicos aqui para vocês poderem aproveitar ao máximo. Acesso rápido. Então, aqui, gente, vamos até voltar um pouquinho. Está especificando que o material é desenvolvido pela gente e o foco é ajudar vocês. Então, aqui no acesso rápido, a gente tem as videoaulas do NAVE. Vamos esperar ele abrir, que aí a gente vai detalhando. Aqui, gente, são algumas videoaulas que os nossos alunos estão preparando. Bia, não está aparecendo. Eu acho melhor você compartilhar a tela inteira. Vixe, peraí. Deixa eu voltar. Tira esse. E aí Eu fica a sua tela aí esse mesmo. detalhe que tem a outra aba. Vamos lá. Tá dando para ver de novo minha tela? Agora tá. Tá. Agora tá inteirinha. Tá. Tá dando para ver agora? Sim. Agora tá perfeito. Se você puder voltar e fazer os passos de novo, porque eu acho que aí não tava Tá dando bom. para ver antes. Fechou. Abre desde o Até aqui deu para ver ou isso. não? Não, tava outra. Tava mais para cima, tava Tava só a outra parte de ainda? cima. Então vamos voltar aqui de onde tá. Essa É a daqui, do certo? lado. Isso aí. Vamos lá. Essa aí. Então, dando uma voltada aqui, gente, o site da faculdade é onde eu falei que eu acho bem legal, inclusive, de vocês darem uma olhada. Então, vai percorrer o que seu curso vai abordar, o que ele
vai ter de bacana aí para você já ir se preparando e também ficando animado. Mas na área de projetos, tem alguns, inclusive, que vocês conseguem participar, como, por exemplo, ações no parque, né, ali que fica no Rude Ramos, e alguns outros, e tem o Nave. Então, aqui no site do Nave, vamos lá. Primeira parte, a parte de acesso rápido. Então, aqui a gente tem alguns links que são bem legais, já contém alguns conteúdos que a gente está desenvolvendo para vocês. Então, aqui na área de videoaulas Nave, vamos deixar ele abrir. Tem essa área aqui, gente. E qual que é o objetivo dessa playlist que a gente está desenvolvendo e disponibilizando para vocês? Os nossos próprios alunos, eles estão desenvolvendo vídeos, resolvendo questões dos anos anteriores, então, algumas do semestre passado, mas também de outros, e também dicas de estudo. Então, são pessoas que curtem determinadas matérias e estão tentando ajudar com vocês da forma como eles podem. Aqui a gente já está com 3 aulas, mas a gente tem mais 2 já feitas e prontas para sair quentinhas para vocês em breve. E a gente está tentando disponibilizar isso o mais breve possível para que vocês consigam dar um boom aí nos estudos até o dia 8. Vamos voltar aqui. Algumas são mais extensas, gente, outras são um pouquinho mais curtas, mas é de acordo às vezes com o grau de dificuldade das questões e o tempo ali que o pessoal acaba discorrendo. Mas são literalmente aquelas mesmas questões que a gente já disponibilizou para vocês na resolução comentada aqui, mas sendo explicada de uma forma mais real, vamos dizer assim, uma forma de realmente a gente vai fazendo com vocês, explicando por qual razão a gente fez cada cálculo, ou escreveu, ou usou algo específico. Voltando para o site do Nave, a gente tem o Encontros da Nave. Então, qual que é o objetivo aqui dessa área? Se você acabou perdendo, não participou de algum encontro, ou então, vou participar só de uma das noites, né, que a gente vai ter agora em breve, não vai dar para participar da outra. Depois vocês conseguem vir aqui, acessar e assistir. Então, vocês podem tirar dúvida, ou então, às vezes, passou muito rápido, vocês se perderem algum detalhe, volta aqui e reassiste aquilo que a gente já gravou aqui para vocês, tá? Então, a gente tem a nossa abertura de 2025, falamos sobre projeto, sobre o vestibular, como que ele funciona, detalhamos tudo, gente, de cabo a rabo, do que vocês vão precisar saber. E, mais uma vez, eu dou uma leve reforçada de olhem o edital, tá bom? Por favor. E aí, ó, a gente já tem até aqui, ó, o de hoje que a gente tá tendo, que a gente tá contando detalhe por detalhe do nosso site, mas aqui vamos ter Noite das Exatas, e tá faltando inclusive a Noite das Humanas aqui, mas vai ter, gente, tá bom? Podem ficar aqui. E aqui a gente também tem a playlist com os encontros anteriores. Então, se vocês clicarem aqui, tá disponibilizado. Deixa eu só ver se não vai abrir 5 áudios. E pronto, agora sim. Que vocês conseguem ver encontros que a gente já fez em semestres anteriores. Então, a gente tem aqui, ó, de 2024, lá do primeiro semestre do ano passado. Então, foram encontros que a gente fez, que a gente detalhou. Então, por exemplo, teve noite da física e matemática com as meninas, ó. Esse daqui provavelmente foi do começo, né, que é quando a gente explica o nave. Então, aproveitem bastante, tem muito material, ó, do segundo semestre também do ano passado. Fiquem à vontade para poder reaproveitar cada passo a passo que a gente já fez aqui com vocês, tá bom? Vamos voltar. Aqui a gente tem o site da faculdade, que a gente já passou por ele. Mas ó, fiquem à vontade para poder ficar visitando, tirar dúvidas, às vezes que já estão até lá para poder ajudar vocês. E agora vamos para a parte mesmo de mão na massa e o que a gente espera que ajude vocês no dia a dia. Então, o primeiro deles é o Pomodoro. A gente sabe que às vezes a rotina é muito cansativa, a gente tem pouco tempo, então uma forma da gente tentar equilibrar aí de uma forma saudável, né, o estudo, é utilizar a técnica Pomodoro. Então é para gerenciamento de tempo. Então vocês podem pré-setar aqui quanto tempo vocês querem estudar e quanto tempo vocês querem descansar. E a partir disso, quando ele disparar o cronômetro, e ele finalizar o tempo, ele dá um sinal tanto sonoro quanto visual para que vocês possam parar cansado ou então voltar para os estudos. Vamos vir para o diretório de vestibulares. Então, aqui é onde a gente tem
todas as nossas provas a partir de 2017 com a resolução comentada. Então, o que a gente disponibiliza para vocês aqui? Prova, gabarito e a resolução. Então, se vocês vierem aqui, ó, 2025.1, que é para o pessoal que acabou de entrar aqui, vamos vir aqui para a resolução. Ele vai abrir, ó. Então, aqui, gente, a gente tem uma resolução de ponta a ponta de tudo aquilo que você vai usar para poder resolver as questões. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a primeira questão foi de física. Então, a gente tem a fórmula graficamente mostrando para você como que você pode interpretar isso. Então, como que chega na expressão até chegar no resultado. E isso vai ser feito, gente, para todas as matérias. Então, as primeiras questões, por exemplo, eram de física. Logo após, vamos só passar aqui. Então, Aí o seu microfone, Bia. Congelou sua imagem também. Quer que eu sigo daqui? Então vamos lá, pessoal. A Beatriz teve um probleminha aqui dentro. Vamos fazer o seguinte: eu vou abrir com vocês. Então, aqui no Nave, ela estava passando com vocês, né? Então, Nave, só para repetir para quem entrou agora ou quem ainda não está familiarizado, o Nave é um projeto que foi desenhado pelos alunos da Faculdade de Engenheiro Salvador Arena e tem o objetivo de ajudar os candidatos do nosso vestibular a terem materiais de qualidade, a terem acesso gratuito a materiais e para poderem se preparar para o vestibular para todos os nossos cursos, tá? Então, o Nave tem um endereço próprio, que é aquele que a gente vem divulgando por e-mail, a gente está divulgando via WhatsApp, uma série de locais para divulgação. Então, o Nave começou, na verdade, né? Até vou falar um pouquinho da história. Começou com esses 4 menus aqui. Esse daqui, um dos mais importantes, né? São diretórios, ou seja, espaços organizados com as provas, gabaritos e uma resolução comentada feita pelos nossos alunos de cada uma das provas desde 2017. Toda essa estrutura é igual para cada um dos anos, então você, para se preparar para a nossa prova, teria aí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 provas, pelo menos, para poder se preparar para o nosso vestibular. Então, a Beatriz estava entrando aqui na primeiro semestre de 2025, que foi a prova aplicada em novembro do ano passado, que fez com que ingressasse os alunos que estão agora no nosso primeiro semestre. Então, o que acontece? Ó, se você clicar em cada uma dessas, você vai ter acesso à prova, propriamente dita, ou seja, essa daqui é a prova oficial que as pessoas que foram lá em novembro do ano passado pegaram na mão para resolver, tá? Então, lembra 60 questões, aqui é um cabeçalho dizendo como que você faz todas essas coisas, tá? E aqui, propriamente, a prova que você vai olhar. Então, tem todas essas questões, né? São 60. Se a gente for até aqui embaixo, tem uma tabela periódica para te ajudar, rascunho, o texto da redação e aqui a questão 60, que é a última, tá? Então, vamos lá. O que a gente fez com o NAVE? Então, essa daqui é a prova de 2025, que a gente chama barra 1, ou seja, que foi aplicada para os alunos que entraram no primeiro semestre de 2025. Aí, essas duas informações não são exclusividades nossas, elas são publicadas no site da VUNESP. No dia 9/6 vai ser publicado a prova e o gabarito. Então, aqui você tem o gabarito, que você pode olhar com aquele que você saiu, que a gente estava explicando lá, que na mesa de cada um tem um pequeno papel da VUNESP, onde você pode marcar as suas respostas.
Então vamos lá, por exemplo, a questão 1, a alternativa correta era a questão A, 0,1. E aí, ao longo desse tempo de nave, né, não é um projeto tão antigo assim, mas acho que 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, as pessoas que participam, né, que estão interessadas aí em se preparar para o nosso vestibular, elas pediram para a gente se seria possível mostrar a resolução, porque não adiantava muito eu olhar para essa questão aqui, por exemplo, um elevador do térreo até o segundo andar faz esse gráfico, e qual é e a resposta certa, eu sei que é a letra A, mas eu não conseguia chegar na resolução ou no conceito para entender por que que é a letra A de repente. Então, o que que a gente fez? Fez essa parte chamada de resolução. Então, olha só. Lembra daquele gráfico, né? Aqui está o gráfico reproduzido. Então, você vem aqui, lê a questão aqui na prova, vem aqui na resolução e vê por que que é a letra A. Está aqui dita direitinho. Então, ao interpretar o gráfico, tem a velocidade média. Então, velocidade média aqui é a diferença, ou o que a gente chama de delta, né, na linguagem matemática, mas é a diferença entre duas medições de espaço sobre a diferença de duas medições no tempo. Então, o que os alunos fizeram foi pegar de 6 aqui, ó, essa diferença aqui, contra essa diferença aqui, tá? Então, colocando aqui, 6 dividido por 60 chega a 0,1 metro por segundo, tá? Aqui é segundo, aqui é metro o nosso espaço. Então, aqui você tem a resolução de todas as questões, por exemplo, aqui a 2, seguindo um caminho retilíneo, uma partícula obedece à função horária apresentada, então o importante aqui é essa função do espaço em função do tempo. Então, os alunos colocam aqui como você deve raciocinar nesse tipo de questão, lembrar a fórmula original do espaço final em relação ao espaço inicial, tendo velocidade e aceleração. Então, você compara essa equação com esta equação, descobre os parâmetros de velocidade inicial, de aceleração, e aí você consegue saber qual é a velocidade, que no caso aqui é a letra D. Se a gente for no gabarito, 2D. Então, tá tudo certinho, tudo conferido. Essa é a nossa contribuição com relação às provas. Então, todos esses diretórios aqui chamados vestibulares, em todas essas pastinhas, você vai ter 60 questões da prova da VUNESP, a letra do gabarito correto de cada uma das questões e a resolução de cada uma. Por exemplo, vamos entrar aqui só para mostrar, né? Lá de 2017, por exemplo, uma prova, vou tirar essas daqui. Então, essa foi a prova de 2017. Tá aqui, ó. Primeiro semestre de 2017. O gabarito, que é fornecido pela VUNESP, então é a primeira letra C. E os alunos, quando começaram a fazer as resoluções aqui, do mesmo jeitinho. Então, só de prova, gabarito e questões comentadas, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 vezes 60, que vai dar 780 questões resolvidas e comentadas de prova. 60 são 13 provas, então a gente tem 780 questões aí para todo mundo se preparar adequadamente para o nosso vestibular. Quer tentar voltar, Bia? Tô aqui de volta. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui minha tela de novo. Tá dando para ver? Vamos lá. Voltando aqui para o site, para a área dos conteúdos, vamos para a cartilha de redação. Então, a redação, gente, ela é muito importante. Sim, extremamente importante. Muitas vezes ela salva a sua prova. Então, assim, se atente muito às regras, mas também a gente preparou um material aqui para poder detalhar um pouco mais e tentar ajudar vocês. Então, essa cartilha,
que a gente fez com ela? A gente literalmente foi falando para vocês detalhadamente sobre como tudo acontece. Então vamos lá. Devagarzinho, a gente tem a questão de apresentação, então a gente dá boas-vindas à cartilha de geração para vocês. Explicamos um pouquinho sobre o que é o NAVE. E aí, gente, esse material, ele é um conjunto de produções que a gente fez. Então, a gente está tentando falar sobre a redação baseado no edital, tá? É óbvio que, assim, é super bacana se vocês trouxerem experiências, então, às vezes, do ensino médio, se você tinha matéria de redação e tudo mais, é muito legal, mas também é legal você saber que existem algumas regras e, às vezes, não se encaixa naquilo que você está acostumado. Então, a gente vai falar, tá, primeira coisa, aprove a macroestrutura. E aí vem aquela famosa pergunta, né? Como é que você vai escrever sobre algo que você só está sabendo na hora, né? E aí, o que é legal? A gente fala sobre, inclusive, uma palavra muito bacana para a redação, que é repertório. Na noite de humanas, a gente vai conseguir discorrer um pouco mais sobre a redação. Mas, assim, gente, repertório é algo fundamental. Então, é o famoso do embasamento, né? Às vezes a gente quer falar, mas isso é maior do que aquilo. Tá, mas com base no que você falou que isso é maior do que aquilo? Você tem repertório para falar sobre? E se eu te jogar qualquer tema agora, você vai saber discorrer? Você vai saber criar uma opinião sobre, e não uma opinião baseada apenas no seu achismo, mas naquilo que você vivencia, naquilo que você já pesquisou, naquilo que você já leu, no podcast que você já escutou, em um podcast com embasamento. Então, assim, tudo que vocês forem ter para poder se preparar para a redação, procurem também ser fontes confiáveis, gente. Então, questão de revistas que são confiáveis, revistas científicas, se você se interessa por isso, podcasts que são feitos com pessoas que são especialistas nas áreas delas, aquilo que está na mídia recentemente. Então, às vezes questões sobre meio ambiente, questão sobre presença feminina em tecnologia, o que vocês acharem que é bacana, mas ao mesmo tempo que seja atual, tá, gente? Então é muito bacana. Mas não é uma coisa que vai ser avaliada. A gente também precisa atentar a outros detalhes. Então a gente vem aqui dando uma introdução para vocês sobre cada parte da redação. Então, o que tem que ter numa introdução? O que você tem que se atentar? O que é legal ali você abordar? O que você não deve falar sobre? O desenvolvimento também, então, saibam apresentar a opinião de vocês, saibam argumentar e dar embasamento, dar a credibilidade para aquilo que vocês estão falando. E a conclusão. E aí, a partir daqui, a gente começa a discorrer um pouco mais sobre o que o edital realmente fala. Então, ele tem que ter uma estrutura completa, tem que usar argumentos. Lembra, a gente tem que ter fonte e vocês têm que convencer alguém. Então, é uma pessoa que, teoricamente, ela tem que estar totalmente neutra com aquilo que ela vai ler, e aí você tem que convencer ela que o que você está falando é verdade, e é bom, e é o correto, e é a melhor opção ali naquele momento. A prova de redação, a gente, ela varia de 0 a 40 pontos. E aí é que a gente dá uma desmembrada do que compõe ela, que são 4 competências. Tema, estrutura, língua e coesão. E aí, a partir disso, a gente vai discorrendo sobre cada detalhe. Então, os temas. A gente tem aqui, gente, um compilado até o final de 2023 de quais foram os temas da redação. Inclusive, eu fiz essa última redação aqui, foi a minha, que foi Enchentes nas Cidades, entre a responsabilidade do poder público e a dos cidadãos. Então, vamos combinar comigo que, assim, enchente, todo mundo já viveu, né? Quem é de São Bernardo vai entender do que eu tô falando, mas tá, você vai se basear no quê? Ah, beleza, eu sei que teve enchente aqui, mas você já leu sobre consequências, sobre por qual razão que elas estão acontecendo, sobre se isso tem a ver com as mudanças climáticas, entendeu? Então, assim, são diversos temas. Então, por exemplo, em 2017 a gente teve sobre pichação, robôs, que aí a tecnologia aí entrando para valer. Privatização é um assunto político que é muito abordado. Fake news, educação domiciliar, é um assunto que muitas vezes a gente nem pensa tanto, mas ó, faz com que a gente saia dessa bolha, né, vamos dizer assim. Engajamento em causas ambientais, é o que foi para vocês. Supervisão de internet, limite de humor, então, sobre violência,
sobre a questão de respeito, benefícios de internet das coisas e os riscos dela. Então, dá para ver que a gente tem alguns temas aí que estão sendo toda vez, né, colocados ali pela Unesp. Então, é legal vocês se embasarem e pesquisarem um pouco sobre eles. Vamos lá. O pessoal colocou aqui, inclusive, um exemplo, que foi de 2023.1. E aí, gente, eles dão um exemplo de como que tem a questão de pontuação máxima. Então, o que a bancada deu de nota máxima? O que eles falaram sobre, sabe? O pessoal que tirou nota máxima falou sobre o quê? Como que eles falaram? O que eles abordaram? E a gente tem aqui algumas dicas para vocês. Então, peraí, gente, só tá meio osso aí para poder baixar a tela. Então, assim, gente, pensem sempre em argumentar e entender que você precisa convencer alguém. E você só convence alguém quando você tem base para aquilo. Quando você é um especialista, vamos dizer assim, naquele tema. Segundo tema é de estrutura, então gênero, tipo de texto e coerência. É muito importante, gente, a gente se atentar a como a gente constrói um texto. Cada texto tem suas próprias características. E a redação tem as dela também. Então, argumentação, introdução, desenvolvimento e conclusão e tudo mais. Então, é bem legal vocês ficarem atentos a isso e lembrar, gente, que ela é um gênero dissertativo argumentativo. Então, vocês têm que discorrer, mas vocês também têm que convencer. A gente tem alguns exemplos aqui, ó. Então, tem um trecho produzido pelos alunos para poder dar um exemplo para vocês. A partir disso, ó, então, o que é legal também, gente? A redação ela é algo pessoal. Assim, explicitamente claro que vocês não podem deixar nenhuma forma de identificação. Então, não pode ter nada lá do que eu, fulano, de não sei das quantas, não. Não bota nome, nada disso. Não pode se identificar. Mas é importante que tenha a sua personalidade, que tenha a sua autoria. Então, o que as suas palavras vão falar? Sabe, qual é o seu pensamento? O que você já teve de contato com aquele tema? Então, por exemplo, a enchente. Eu já vi um documentário que falava sobre a destruição, sobre a situação do Rio Grande do Sul, há um tempo atrás, né? A gente viu aquilo diariamente no nosso dia a dia. Então, o que aconteceu ali? Que notícia que a gente tem sobre? Então, são algumas perguntas que também podem ajudar vocês a se prepararem caso vocês ainda sintam que estão meio balançando aí na redação. A partir disso, a gente também tem a parte da língua. Então, norma padrão. Eu sei que às vezes é muito comum, principalmente por conta do hábito do celular, a gente vai minimizando, né, as palavras. Vai colocando tudo ali, conjugação verbal vai tudo embora. Mas na redação, a gente precisa disso. Então, é melhor você tentar reler, se tem tempo ali, dá mais uma revisada antes de você passar a caneta ali na redação, ver se está tudo conforme a língua portuguesa para poder não ter perda de pontos por conta disso. E também, gente, se atente, por exemplo, se vocês forem usar palavras estrangeiras. Então, se tem alguma forma, se tem que colocar aspas, ou então, se ela já foi introduzida na nossa língua, é algo bem bacana para também se atentar. Coesão, gente, então, conectividade do texto. Então, tudo bem, meu texto tem 3 partes, teoricamente, né? Realmente ele tem, mas se o texto está se conectando, você discorre ele de uma vez, ou você acha que você está em uma parte é uma coisa, outra parte é outra, não. Vamos aí, tem até uma dica, assim, essencial, gente. Conjunção. Nós temos uma aluna aqui que ela é maravilhosa, e ela vai estar aqui na noite de humanas, que ela vai falar isso daqui com uma propriedade, vocês não estão entendendo. Assim, a gente que é aluno, que está aqui na live com ela, fica aprendendo junto, por conta que ela é inexplicável, vamos dizer assim. Então, ela vai conseguir falar ainda mais para vocês. Mas, assim, esse material aqui já ajuda bastante, tá, gente? Volte aí, reveja ele, está disponível. E a gente também tem a parte de dicas gerais. Então, vocês vão ter, sim, a área de rascunho, mas a oficial tem que ser escrita a caneta preta. Gente, se atentem a isso, ao edital aí de novo. Toma cuidado com essa letra, então, se você, às vezes, tem o hábito de escrever muito rápido ou muito pequena, como a minha, às vezes talvez não seja tão legal ali você ter uma letra bem pequenininha, porque vai precisar escrever mais para poder ocupar as linhas ali. Mas também se você tem uma letra muito grande, como que você vai, em poucas linhas, né, vamos dizer assim, mostrar a sua ideia. É algo bacana também já de começar a pensar sobre.
relembrando, o rascunho ele é facultativo, ou seja, você pode escolher usar ou não, mas é bacana porque assim você tem como organizar suas ideias antes de escrever ela e também testar, né, como é que elas estão. E, gente, o título, ele não é considerado para ser avaliado o texto, tá? Mas pode ser algo legal, pode ser algo que já dê uma prévia aí do que você vai falar para os examinadores. Vamos lá. Tem três pontos, que são esses três finais aqui, que são muito importantes, e por favor, se atentem a eles. Então, um texto com menos de 20 linhas, ele não pode ter nota máxima no critério C. Então, vai lá no edital e vê qual é o critério C. Então, o que a gente está sugerindo para vocês? Escreva aí por volta de 30 linhas. Se atente a olhar se você não tem um máximo de linhas para escrever. Então, vamos lá. Vamos adotar já como padrão, talvez, que o mínimo seja 20. Você pode até escrever menos? Pode. Mas você não vai conseguir alcançar a nota máxima. Então, às vezes, é legal você dar uma ideia a mais ali, dar uma usada de conjunção e vai colocando um pouquinho mais de detalhe no que você já está querendo falar. Um diferencial, gente, é que na conclusão não tem que ter uma proposta de intervenção. Eu sei que muitas vezes a gente já tem esse hábito de acabar apresentando alguma, mas se você não quiser, não precisa ter isso, não é algo obrigatório, tá? E por último, gente, toma cuidado com a folha de redação. O que acontece? A gente leva água para, às vezes tá lá, levou água gelada, ela acabou suando, ou então teve contato com alguma coisa. Às vezes, se eles pegarem a digital, né, fica sujo o dedo ali. Toma cuidado com a folha de redação. Por quê? Porque ela não pode ser substituída. Então, se você acabar molhando, se você sujar, se acontecer alguma coisa, passou a caneta onde não deveria, não tem o que fazer, tá bom? Então, preste atenção nisso também, que vai ser um ponto muito bacana. E aqui tem um agradecimento para vocês, para que vocês possam se sentir um pouquinho abraçados pela gente. E tem aqui, gente, o nosso e-mail, tá bom? Eu ainda vou falar um pouquinho dele no final da live, mas fiquem à vontade para poder entrar em contato com a gente sempre que vocês precisarem. E a gente se vê aqui em breve, tá, gente? Então, esperando vocês. Vamos lá agora, tem mais dois temas que a gente está fazendo aqui, que é a incidência por matéria. Como o professor já passou, eu vou para dicas e resumos, tá bom? Então, vamos lá, dicas e resumos, gente. Aqui são duas áreas muito bacanas. Então, a primeira são dicas e orientações de estudo. A gente vai abrir aqui. Esse também foi material desenvolvido pela gente. E qual que é a nosso pulo do gato, vamos dizer assim? É a gente usar todas as técnicas de estudo que nós mesmos, que já estamos aqui no Nave, utilizamos para poder tentar passar para vocês. Então, às vezes, vocês conhecem uma específica, acha que aquela dá legal para você, mas às vezes a gente dá uma dica de alguma e ela é ainda melhor. Então, aproveitem aí. Se não for, a gente pode voltar para a antiga, tenta uma nova. O importante é que vocês se adaptem e consigam estudar da melhor forma. Então, a gente vai falar sobre quem nós somos, da Unesp. Vamos explicar um pouquinho sobre como que acontece aqui a prova, então, o que o professor já passou hoje, quantidade de questões, o que vai. E a prova de redação, ela é baseada no quê? Conteúdo da prova, tá no edital. Aqui, ó, a gente tem uma imagem bem grande, que é realmente muito importante o edital. Então, tá disponível lá na Vunesp. Tem um link aqui, gente, vocês conseguem ir direto para lá, caso esteja perdido, não lembra como é que era o site, tá ali. E agora aqui, ó, dicas de estudos. Aqui a gente já deu uma bela mão na roda, a gente deu um passinho aí para vocês. Então, a primeira delas é o quê? Fazer resumos. Pensando nisso, o que a gente fez? A gente já fez o resumo para vocês. Ai, mas dá para estudar 100% pelo resumo? Gente, particularmente não recomendamos. Por quê? Porque o resumo, gente, ele é literalmente um compilado. Às vezes, esse compilado ele não aborda algo ali que a prova pode abordar. Então, ele aborda a classificação das plantas. Mas ele não está falando das briotas, entende? Então, assim, é importante a gente tentar organizar de uma forma visual, de uma forma com poucas palavras mais sucintas e diretas, mas aí é algo que vocês podem se basear. Então, vou pegar esse resumo hoje e vou estudar sobre os tópicos que estão nele. Então, vai dar uma aprofundada.
Se vocês se sentirem à vontade, façam novos resumos também, tá? Mas a gente já fez alguns e eu vou mostrar para vocês já já. Então, ó, foque nas informações principais. Então, esse é o principal objetivo dele, é tentar compilar de uma forma bem concisa. Usar suas próprias palavras, então é de aluno para aluno aqui, né? A gente já passou por isso também. Ser conciso, tem que ser breve, então a gente tentou fazer isso para vocês. E organizar por tópicos, além de incluir exemplo. Próximo, lista de exercício. Já disponibilizamos aqui todos os exercícios aí que a gente tem desde 2017 até agora, então refaçam, gente, as questões. Ah, refiz a questão, fui lá, vi a resolução que está no site, não entendi, foi nada. Vai lá no vídeo, vê se não tem algum vídeo já que a gente já gravou e já está lá para vocês conseguirem assistir. Se tem a gente explicando, se não tem, pode tentar entrar em contato com a gente, ou então aproveita, se está estudando entre amigos, vê se seu amigo conseguiu, como é que ele fez, vai trocando figurinhas aí que ajuda entre vestibulandos é muito válida, né, gente? Então, ó, variar tipo de questão. No nosso caso, a gente não tem questão dissertativa na prova, tá? Então, vocês podem, às vezes, achar melhor já ir com múltipla escolha. Mas é bem bacana, às vezes, a dissertativa, para que você lembre mais da questão de... Principalmente quando você tem coisas que são muito voltadas a conceitos. Então, às vezes, por exemplo, para a gente que é de exatos, muitas vezes é fórmula. Então, se você sabe a fórmula, se você sabe Bhaskara, se você sabe Pitágoras, ok, mas às vezes para a galera de humanas é mais legal a questão de conceito. Então, como é que foi? Descreva sobre a Segunda Guerra Mundial. Se você lembra das datas, de quem participou, de quais foram os pontos-chave, pode ser algo bacana para praticar regularmente. Então, assim, tenha uma rotina de estudo, gente. É muito complicado quando a gente está no processo seletivo? É. Mas se tem algo que eu acredito que traz um pouco de tranquilidade, é uma fase. Então, depois que vocês estiverem já aprovados na faculdade, isso vai passar. Então, foca aí. É óbvio que vocês vão começar a usar esse tempo para outros tipos de estudo, mas aproveita também para criar uma rotina, né? Para poder já ir se acostumando com isso que a gente acabou fazendo quando a gente já está no dia a dia ali, né, de universitário. Corrija e revise. Então, vê ali que você errou. Se você está errando muito tal tipo de questão, talvez seja bacana ali você voltar no conteúdo, voltar na teoria, ir lá revisar todos aqueles tópicos, revisar resumo, revisar esse conteúdo que você tem no livro do ensino médio. Qualquer coisa tá valendo, gente, desde que vocês consigam estudar e tenham um bom desempenho aí. Comece do básico e avance. Gente, não adianta a gente às vezes tentar dar um passo enorme de uma vez, sendo que a gente não está preparado para aquilo. É o famoso, né? Às vezes a gente tem o quê? 1,30 e quer dar aquele passo enorme. Não dá. Então, vai devagarzinho, começa do início. Tá bom, vamos lá, plantas. As plantas têm alguma classificação? Tem essa, essa, essa e essa. Tá bom. E qual que é o próximo? E vai cascateando o seu conhecimento. Então, o resumo ajuda nisso, com a questão dos tópicos, mas cascateie. Vê que consigo dar um passo ali de 5 metros, vamos dar mais um de 6. E assim vai indo aos pouquinhos. E tempo para simular provas. Então, o Pomodoro já é querendo ou não, uma primeira parte ali que pode ajudar vocês na questão de praticar regularmente, né? Ter um tempo ali pré-definido já. Mas também, tira um tempo para poder testar como que seria exatamente no dia. Então, um espaço calmo, com o mínimo de barulho. Saibam que, assim, às vezes, perto do local de prova tem um barulho ou outro ali, então pode ser que tenha um pouquinho. Então, se você tem uma distração aí meio rápida, é legal dar uma treinada com isso. Mas também, questão de não ter aparelho perto, então não ter, às vezes, o celular, usa só o notebook ou só o computador, tira a notificação, para não ter esse tipo de problema de distração. Tentar a questão também de ficar muitas horas sentado, que muitas vezes é muito cansativo, é doloroso para o corpo, mas, assim, comecem a treinar esse tipo de coisa também. Por exemplo, ali no domingo, ou seja, num período à tarde, de tal hora a prova. Vamos tentar nessa hora ali, cria uma bateria de exercícios ali, sempre, então pega uma prova aí de algum ano anterior nosso inteira, senta e tenta fazer de uma vez, sabe? É uma boa dica também. Vamos lá. Flashcards. Então, essa é uma questão de perguntas e respostas. E é muito utilizado para revisão.
Então, tenta fazer a questão de pergunta objetiva. Então, ser direto, o que você realmente quer? Porque, às vezes, até mesmo nas provas, gente, vem aquela questão enorme, e aí, quando você vê, é só para perguntar quem foi que disse uma frase, sabe? Que todo mundo sabe. Então, tenta ser mais direto na questão dos flashcards, que eles são realmente para ser algo bem prático. Misturar tema, então não fica, vamos estudar só sobre Segunda Guerra Mundial. Não. E a primeira, e a questão de época do café com leite, e o que aconteceu lá com relação à teoria de Newton, entendeu? Vamos indo aos poucos, as leis de Newton, né? E também manter os cartões simples. Então, sem muita elaboração, é algo para ser mesmo papum. Usar flashcards digitais. Então, já existem alguns aplicativos para isso. A gente deixou aqui alguns nomes para vocês, inclusive. Eles permitem que vocês consigam ver ali o progresso de vocês. E vocês também podem adicionar imagens e sons, caso vocês queiram. Aqui a gente fala um pouquinho sobre as provas antigas. Então, por qual razão que é legal estudar por elas? Que é algo que a gente já tem falado bastante por aqui. Também tem nosso link ali, caso você se perca. Ele tá ali mais uma vez. E mais uma vez, o nosso e-mail. Agora vamos para dessas dicas de estudo que a gente está tentando ajudar vocês. Então, vou aqui até para. Vamos para biologia, porque tem bastante resumo aqui em biologia. Então, o que a gente fez, gente? Por enquanto, não tem todas as matérias aqui, elas ainda estão em desenvolvimento, algumas delas. E só para recordar, a gente não tem todos os tópicos da matéria. Então, por exemplo, se vocês pegarem biologia aqui, talvez não tenha resumo de todos os tópicos que estão lá no edital. Por quê? Essa é uma atividade nova do NAVE, e aí os nossos alunos, conforme eles vão desenvolvendo, eles estão disponibilizando. Então, também é muito do que dá tempo para eles fazerem. Então, uma questão de prova, a gente para. Quando a gente tem algum trabalho que a gente precisa entregar, a gente também dá uma segurada, tá? Mas está sendo desenvolvido, enquanto a gente tiver ali como disponibilidade, a gente vai disponibilizando, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, biologia. Aí a gente tem aqui, ó, cadeias, teias alimentares e níveis tróficos. Então, o que é cada um delas? O que é uma cadeia alimentar? Aqui a gente tem, inclusive, um exemplo. O que são os níveis tróficos? Fluxo de energia, matéria. A gente tem aqui tudo bem detalhadinho. Aí a gente vai para a próxima página. Então, fluxo energético. Então, tá vendo que a gente tem um cascateamento? Tem alguns resumos que são mais algo bem visual. Então, isso que liga com isso, que liga com isso, que liga com isso. Esse, no caso, a nossa aluna deu uma detalhada a mais. Então, ela deu ali, colocou alguns conceitos, exemplo, importância. Vocês conseguem ir tentando utilizar isso, tem bastante imagem também para ser ilustrativo. Então, caso vocês queiram, o pessoal que tem como imprimir, quiser imprimir, grifa, desenha, bota post-it, faz o melhor detalhe para vocês. Se você não tem, também não tem problema. Ó, a gente tem aqui, inclusive, cadê? Tem marca-texto, então vai lá, grifa o que você acha importante, faz anotação no caderno. E assim, gente, tá disponível aí para quando vocês precisarem fazer consulta, não tem problema nenhum, tá? E isso a gente está tendo para todas elas. Então, aqui a gente já tem bastante coisa de biologia, mas as outras matérias também, ó, português, matemática, física, histórica, a gente também tem. E vamos tentar disponibilizar em breve as próximas matérias também, que a gente sabe que é super importante para vocês. Acredito, gente, que é isso aqui sobre o site do NAVE. A gente ainda tem bastante vídeo, bastante material que já está feito, está pronto para ser disponibilizado para vocês. Alguns a gente está terminando só a edição, então em breve vocês vão ver aí. E temos as noites de exatas e de humanas, não esqueçam. Se estiverem aqui, já estou testando alguma questão da prova, estou com dificuldade, já manda aqui no chat que a gente já consegue tentar resolver nas próximas lives. Tá bom? Vamos ver se eu tinha mais algum recado aqui para poder dar para vocês. Deixa eu confirmar. Que a gente tem que aproveitar, né? Uma vez e. Vamos voltar aqui para compartilhar para ver se tem mais algum recadinho por hoje. Bom, gente, voltando para cá, a gente tem o nosso e-mail, então é o nave@cefsa.edu.br. Caso vocês vejam algum erro em alguma resolução, tá com dúvida de alguma coisa, tá precisando de algum suporte, pode mandar para a gente através desse contato. Mais uma vez, a gente não tem, às vezes, como ficar respondendo
mesma hora, né, por conta de algumas demandas que a gente tem até fora da faculdade, mas assim que a gente puder, a gente vai estar dando um retorno para vocês, tentando ajudar, tá bom? Vamos lá, vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade, algum tópico que vocês gostariam de que a gente pudesse conversar aqui? Que, aproveitando, né, algo que eu tenho perguntado todas as lives, que curso que vocês estão pretendendo fazer? Por que vocês se inscreveram? A gente está acompanhando aqui pelo chat de vocês. Para que curso que vocês estão prestando, gente? Ai, gente, eu tô ficando feliz agora que eu tô olhando pro chat. Gente, eu sou suspeita para falar, tá? Porque eu sou de computação, mas o pessoal de ADM, alimentos, engenharia de controle e automação, a gente também ama vocês, tá bom? Não tem problema não, tá tudo bem. Ai, gente, assim, vou dar um spoiler aí do curso de computação, já que eu sei um pouquinho, mas assim, o pessoal de engenharia acaba passando por algumas coisas bem parecidas, tá? Então, a gente aprende bastante a parte de cálculo, que é super comum aí, né? Nas engenharias a gente sofre todo mundo junto, é unidos ali. Mas a gente também aprende questão de linguagem de programação, então, algumas que eu particularmente já passei. C Sharp, Java, agora a gente está em C++. Ó, tem uma ADM aqui, ó, engenharia de alimentos, que bacana. Ó, engenharia de alimentos, a gente tem uma planta aqui da hora. O pessoal faz um sorvete maravilhoso pra gente comer. Vamos ver, bastante peso em exatas. É, Myron. É por conta que, assim, ó, mostrando um pouco da minha vivência, tá? A gente que é de engenharia, a gente tá com cálculo e conta e tudo que a gente faz. Então, eu sei que é uma parte bem complexa, às vezes é muita fórmula, muito detalhe para poder lembrar. Mas, assim, aproveita aí, usa os recursos que você tem aí, Pomodoro, resumo, live, noite de exatas é a próxima live. Já vem um grande de um spoiler aí. Noite de exatas é o próximo. E a gente já tem, eu não vi ainda aqui, ó, mas em breve, já temos, se não me engano, o de física disponibilizado o vídeo e vamos ter o de matemática em breve. Então, já é um dos que está quase saindo para vocês aí. Ó, engenharia da computação, engenharia de alimentos. Que legal. Não tem ninguém de engenharia de controle de automação aqui hoje? Mas a gente, que legal. A gente está muito animada para poder receber vocês aqui, para que vocês tenham essa experiência aí. Quem sabe daqui a um tempo não é vocês que estão fazendo essa live para os próximos que vão estar entrando aqui, porque eu já tive, ao contrário, né? Esse projeto começou com algumas amigas, inclusive eu tive a alegria de depois continuar com ele e que ele possa ser passado aí para próximos alunos que estão querendo também ajudar os próximos vestibulandos. Vocês têm alguma dúvida? Aproveitando para mim, para o professor. Acho que não. Então tá bom, Bia. Acho que a gente pode encerrar por aqui. A ideia hoje foi bem sempre mostrar bastante o Nave, porque o Nave é o guia de vocês aí nesses dias. É onde vocês podem consultar vários materiais, ter várias, assim, material muito valioso que está aí para vocês, para ajudar vocês. A gente conseguiu fazer videoaula também, fizemos bastante coisa. A Bia falou, a gente pode ser contatada via e-mail, né? E não deixe de ver nossa página ali do Nave. E também tem os grupos de WhatsApp, onde cada um está colocando algumas dúvidas, algumas perguntas. O que a gente pediria assim para todo mundo é sempre dar uma lidinha no edital antes, né? Porque várias perguntas ali a gente tem no edital e sempre ficar atento à VUNESP. Não somos nós que, de novo, não somos nós que divulgamos local de prova, essas coisas, todo no site da VUNESP, tá? Até o dia da prova e depois listas de quem foi aprovado ou não, é tudo na VUNESP para a gente ter transparência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. No site do Nave, eu vou só colocar de novo para vocês darem uma olhada aqui. Vocês têm aqui já a programação
dos próximos encontros, está escrito aqui, ó, se vocês entrarem, eu vou até fechar para não confundir. Aqui você tem o Nave dentro de projetos, e aqui está escrito encontros do Nave. Então, aqui você já está. A nossa área também de comunicação, setor de comunicação, está mandando para vocês por e-mail, e o e-mail que vocês colocaram lá na VUNESP, tá? E não percam, é só clicar e participar, e de vez em quando a gente também coloca aí no chat para vocês lembrarem, caso alguém tenha esquecido. Tá bom? Então a gente agradece bastante, que vocês tenham uma boa noite, e que esse material também, essa nossa reunião aqui, daqui a pouco a gente já tem em mãos essa gravação, e a gente vai colocar lá no site também, tá bom? Uma boa noite a todos, boa sorte, estudem bastante, e certamente nos vemos. Um grande abraço. Exato. Ivan, obrigado por você ter Tchau, aberto a gente. câmera, viu? Muito legal. Um grande abraço. A gente se vê, gente.